Olá, alunos do terceiro ano B Noite. Estamos de volta com nossas atividades de língua espanhola. Hoje faremos uma correção do exercício da página 19 da aula passada, que também já tinha sido feito na sala de aula presencial, mas que resolvemos, através da retomada dos estudos à distância, continuar daquele exercício que foi feito em sala de aula. Sabemos das particularidades de toda língua, com a língua espanhola não é diferente, e hoje o nosso conteúdo base são os sons das letras B e V do espanhol. Neste momento eu vou compartilhar uma tela com vocês, um slide, para a gente corrigir as questões. Vocês podem estar com o caderno de vocês, com as respostas que vocês já me mandaram, e também consultar o livro de vocês na página 19, para que a gente possa ter suporte na realização desta atividade que a gente vai fazer a partir de agora. Compartilhar uma tela com vocês neste momento. Aqui os nossos slides aparecendo na tela para vocês neste exato momento. Lembrando que nas nossas aulas anteriores estudamos sobre a capa de ozono, que é a famosa capa buraco de ozônio, né? Estudamos uma campanha publicitária através da audição, que vocês ouviram palavras, responderam um exercício. Estudamos também o condicional simple, que é um tempo verbal presente lá naquela campanha publicitária que indica desejo, hipótese, conselho. E, por último, estudamos um exercício sobre os sons da letra V e B no espanhol. Na aula de hoje, pessoal, começaremos corrigindo o exercício da página 19. Vocês podem estar neste exato momento pegando o livro. E também vamos aprofundar alguns conhecimentos sobre os sons dessas duas letras. Então, pessoal, na nossa atividade, pedia para vocês na primeira questão, escutar palavras que apareciam na campanha publicitária, né? No grupo 1 e no grupo 2. E no final vocês dizer como que era pronunciado a letra B e a letra V nas palavras. Dizia assim, la campanha escuchaste algumas palavras que se escrevem com as letras B e B. Escute-las novamente. Grupo 1, aí vocês ouviram. Varia, se converteria, nível, varicela, ultravioleta, volviendo. Este foi as palavras do grupo 1 que vocês viram. No grupo 2, tinham essas palavrinhas aqui. Sobre, bronceado, problema, absorber, cambiaria, também, sin embargo e cambio. Aí tinha a pergunta logo em seguinte. Como se pronuncia la B? Como la B del espanhol e mais bem acerca a la B del português ou como la B del português? Então ele estava perguntando se esse V se pronuncia mais como B do espanhol, ou como B do português, ou V do português. E a resposta era que essas palavras são pronunciadas com o B do português. Por mais que elas sejam escritas com B, como vocês podem ver na palavra nível, como vocês podem ver também na palavra problema, que é escrita com B, mas quando eu faço um comparativo de pronúncia, de som, vocês percebem que elas têm o som da nossa letra B. Tudo bem, gente? Continuando, na letra B, ele dizia, em voz alta, repite o sonido de las palabras de los grupos 1 y 2 y luego di qual te parece la respuesta correcta. Então, pessoal, na letra B, pedia para que vocês analisassem os itens 1 e o item 2 de acordo com o que vocês conseguiram pronunciar, ouvir. Barria se converteria do grupo 1, do grupo de sobre, bronceado, e perguntava no item 1. Acompanhem comigo aqui.
En la lengua española, las letras B y B representam sonidos muy semelhantes. Ou é o item 2. En la lengua española, las letras B y B representam sonidos muy distintos. Se vocês perceberam que na primeira questão o som do V e do B do espanhol tem a mesma pronúncia do B do português, então não tem outra resposta correta se não for o item 1. Na língua espanhola, as letras B e B representam sonidos muito semelhantes. A maioria de vocês acertou essa questão, só que alguns que não prestaram atenção no que o som das palavras estava dizendo na hora de ouvir, ou também na própria explicação que foi dada em sala de aula, marcaram o item 2, que não tem nada a ver, certo? Vamos dar continuidade aqui. Só um momento, que eu houve um travamento aqui no nosso slide. Vou pegar a borrachinha aqui. Então, pessoal, no nosso slide seguinte que vocês estão vendo aí, tem a continuação da nossa atividade que foi passada em classe, certo? E é o seguinte, na letra C perguntava se ¿crees que todos los hispanohablantes pronunciam a letra B e B dessa maneira? Escute algumas palavras em que tanto la B como la B estão entre vogales e têm um sonido que se aproxima ao sonido escutado anteriormente. Então, aí vocês ouviram lá no áudio que eu mandei para vocês essas palavras. Lalá, lobo e labaca. É o seguinte, essas palavras vocês perceberam que elas têm o quê? O mesmo som. O mesmo som. Às vezes vai ter gente que vai pronunciar esse V com mais intensidade, o B pode ser com menos intensidade na voz, como tem a observação para vocês aqui. B tem o sonido de la letra B, é chamada de B débil. Quando eu falo bida, eu tenho suavidade na minha voz. Quando eu falo a palavra primavera, vocês vejam, primavera, vocês vejam que eu pronuncio o B com maior intensidade. Desculpa aí, gente, a escrita da palavra, né? Porque a gente também está aprendendo. Na continuação dessa letra, dizia assim, consulta o dicionário e verifica se a palavra, a continuação se escreve com B ou com V. É o seguinte, pessoal. Vocês pesquisaram que inverno se escreve com V ou com B? Se escreve com V. Então, eu vou digitar aqui para vocês. Se escreve com V. Governo se escreve com V ou com B? Se escreve com V também. La palavra libro se escreve com B. Libro. A palavra olvidar, que em português significa esquecer, se escreve com V. Então, pessoal, essas situações que vocês passam na língua espanhola, e a partir do momento que a gente estuda uma língua estrangeira, faz com que características como essa da língua facilite a nossa compreensão, muitas vezes, porque para nós descobrirmos se uma palavra é escrita com V ou com B,
primeiro a gente precisa conhecê-la e muitas vezes conhecer qual o contexto que essa palavra está inserida. Quando eu falava a palavra livro, dentro de um contexto, vai se referir a um livro que a gente lê. Então, apesar de no português ser escrito com V, no espanhol é diferente, é libro com B. Então, são situações que muitas vezes da nossa língua materna para a língua que a gente está estudando, tem essa diferença e a gente não pode só como é que eu posso dizer? Se apegar ao nosso portunhol, em achar que porque é uma língua estrangeira parecida, todas as palavras vão ser também escritas da mesma forma que o português. Também tem essas variações, certo? Dando continuidade, na nossa questão 2, que está errada aqui, tá? É 28, diz assim, hay palabras diferentes en la escritura, pero iguales en la pronunciación. Consulta el diccionário e escreve em tu caderno o significado de cada uma. Nessa questão, tinha umas palavras para vocês que vocês teriam que escrever o significado na frente, certo? Então, a primeira palavra que apareceu para vocês foi a palavra belho. Belho. A gente vai ver na próxima questão, já adiantando, pessoal, na nossa próxima questão vai aparecer umas alternativas para vocês ouvirem a partir de um áudio, que tem palavras que elas só têm um significado dentro de um contexto. Se você for no dicionário neste momento, a palavra belho significa linda. A palavra botar que eu pronuncio o B com som de B mesmo, né? Poderia ser um B aqui. Botar significa, não tem um significado muito concreto dentro do dicionário, mas dentro de um contexto, se você for procurar, significa o quê? Jogar fora, colocar alguma coisa que não serve mais. Sabia, a palavra sabia tem um significado de sensato. A palavra barão, dentro de um contexto, ela significa barão, um título de uma pessoa nobre, como vocês sabem. Aí vem agora as comparações aqui. Nós estamos vendo na nossa tela que vamos ter, a partir de agora, palavras que têm a mesma pronúncia, mas têm a grafia diferente, nem que seja em uma letra, como a palavra belho e a palavra belho. Mas a gente está vendo a sua grafia. Então, a gente tem que colocar o significado. Então, a palavra belho, escrita com V, tem o significado de pelo do cabelo. Pelo do cabelo não, pelo da pele, pessoal. A palavra botar, como vocês viram lá na segunda palavra, que é jogar fora, nesse caso aqui já tem o significado de votar mesmo. A palavra sabia, lá no primeiro contexto, sabia significa coisa sensata. Já que, desculpa pessoal, essa palavra aqui ela é escrita com V e não com B, igual na primeira palavra. Então, só corrigindo, é sabia com V, que tem o significado de o líquido de uma planta. Líquido de planta, que sai de uma planta. E barão, escrito com V,
como vocês viram lá na quarta palavra, está escrito com B, é o título de uma pessoa nobre. Mas barão aqui já significa o quê? Macho, homem, referente a homem, aquilo que é macho, aquilo que é masculino. Então, pessoal, são particularidades da língua espanhola que também temos na nossa própria língua materna, que vocês estudam no português, que dependem de um contexto, que é o que a gente vai ver agora na próxima questão, para que a gente possa compreender melhor. Antes da gente continuar a nossa questão, eu vou fazer aqui vou apagar aqui o que a gente escreveu no slide anterior para não atrapalhar, certo? Continuando aqui. Na terceira questão, pedia para vocês ouvir um áudio de umas frases, de uma mulher falando umas frases, e ao pronunciar aquela palavra, que são as palavrazinhas lá do slide anterior, botar, sabia, belho, escrito com B e com P, que vocês teriam que ouvir e escrever aqui. E aí, na hora que eu estou escrevendo, como foi que eu ouvi? Vocês sempre vão ouvir a mulher falando B e V com o mesmo som, mas eu tenho que saber como escrever aquela palavra. Muitos alunos, ainda na sala de aula, eu percebi que eles conseguiram associar essa questão à questão anterior. Então, foi o quê? Moleza para eles, mas alguns não conseguiram. Então, na questão 3, na letra A, dizia assim: em Brasil, los jóvenes de 16 años já podem fazer o quê? Botar. Numa questão dessa bem aqui, eu já sei que esse votar aqui se refere ao ato de votar, de ir à urna, de votar em alguém, de eleger um candidato. Então, dentro do contexto da frase, eu sei que se refere ao verbo botar. Só que dentro do espanhol, eu tenho que saber se essa palavra se escreve com B ou com V. E a gente sabe que na questão anterior, votar se escreve, no sentido de votar, se escreve com V. Na letra B dizia assim: buena solución, usted tomar o quê? Una decisión. Qual é a palavra aí? Una abelha. Não, desculpa, gente. Una sábia decisión. Sábia é o que é sensato. Aqui já é uma alternativa um pouquinho mais difícil, mas que tem esse significado. Sábia decisión, no sentido de uma decisão sensata, estudada. Na letra C, aqui onde pone sexo, debes poner o quê? A palavra é varão. Varão com V. Porque dentro desse contexto se refere ao sexo e a gente viu que varão escrito com V refere-se a macho, a homem. Na letra D, son muy los atardeceres em Rio de Janeiro. Son muy bellos los atardeceres de Rio de Janeiro. Então, aqui a palavra correta é belhos, que se refere à palavra lindos. É muito bonito os entardeceres do Rio de Janeiro. Essa seria a tradução. Dando continuidade aqui no slide seguinte, pessoal, temos mais algumas alternativas que nos colocam diante desse desafio de saber se a palavra que eu escuto é escrita com B ou com V. Vamos lá. Na letra A diz assim: mira atentamente a fecha de caducidade de cada produto e bota todos os que já caducaram, al que todavia parezcam buenos. Esse bota aí é com B ou com B? A gente viu que no sentido de
colocar para fora, jogar para fora, que porque não serve mais, é escrito com B. Então, essa é a palavra correta. Na letra F, la goma que utilizamos para borrar se hace con la hebra el árbol del caucho. La goma que utilizamos para borrar se hace con la hebra del árbol del caucho. Na letra F, faltou espaçozinho aí, pessoal, na alternativa, mas é a palavra que tem depois se hace com la sábia, se hace com la sábia, bem aqui, deixa eu colocar o espaçozinho aqui para a gente melhor colocar. Sábia, que fica mais ou menos bem aqui, pessoal, como vocês estão vendo. E la hebra, el árbol del caucho. Nesse caso aí, é o líquido da planta, como eu já expliquei na questão anterior. Na letra G, diz assim, a los pacientes sometidos a quimioterapia, muitas vezes se les cae el pelo y hasta el vello corporal. E aí, é com V ou com B? A gente viu também que quando se refere a pelo corporal, se escreve com V. Vello. Na letra H, em este diccionário, pone que varón es una persona que tiene un título nobiliario inmediatamente inferior ao de visconde. Esse varón aí que vocês ouviram é com P ou com V? A gente viu que quando se refere, dentro do contexto, está se referindo a um título, a uma pessoa, esse varón é escrito com B. Então, pessoal, o que eu quero que vocês frisem na cabeça de vocês, que fique o conhecimento, é que muitas vezes, para a gente saber como escreve uma palavra de um determinado idioma, a gente precisa conhecer o seu contexto, que foi isso que a gente estudou e aprendeu na aula de hoje. Então, dentro da língua espanhola, as letras B e B têm o mesmo som. O B e o V do português têm o B e o V do espanhol têm o mesmo som da letra B do português, que muitas vezes só poderemos saber dentro de um contexto. Em que contexto, em que realidade aquela palavra está sendo falada, escrita. Então, na nossa próxima aula, a gente vai estudar sobre a importância do espanhol no Enem, afinal vocês estão no terceiro ano, precisam ter noção que eu acredito, talvez tenha outros alunos que vão escolher pelo inglês, mas a maioria sempre escolhe pelo espanhol por ter essa conexão com a língua, essa conexão maior com a língua portuguesa. E o impacto dessa língua estrangeira e de outras línguas como o inglês dentro do Enem. Então, esse é o conteúdo da nossa próxima aula. Para finalizar, eu vou deixar aqui uma observação para vocês. Para mim saber a frequência de vocês na aula de hoje, eu preciso que abaixo desse vídeo, vocês coloquem o nome de vocês, ou seja, comentem o nome de vocês completo na descrição do vídeo, para que eu possa registrar a frequência de vocês, ok? Desculpa se de alguma forma passo uma impressão de dificuldade para vocês. Estamos aprendendo todos juntos com essa nova realidade. Estamos aqui para aprender. Qualquer sugestões também estou aberta, é só mandar no grupo, no privado. E hasta luego, pessoal. Bons estudos!